Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria. Você sabia que muitos dos judeus que estavam na Espanha foram para o Brasil? A coroa portuguesa, quando começou as primeiras ocupações no Brasil com cristãos novos, levou não só judeus portugueses, mas judeus espanhóis que ali estavam. A gente vai entender como os judeus espanhóis chegaram no Brasil e também alguns sobrenomes brasileiros que são de origem judaica da Península Ibérica. Fica comigo até o final que essas e muitas outras informações você vai saber aqui. Vem comigo. Mas vem cá, como é que judeus espanhóis foram parar no Brasil? Contextualizando, os judeus espanhóis foram expulsos da Península Ibérica em 1492 pelos reis católicos, depois da Reconquista. Lembrando que Espanha não foi a única que expulsou os judeus. Todo mundo expulsou os judeus. Os franceses expulsaram 4 vezes, os ingleses 2 vezes. Todo mundo expulsou os judeus. E Espanha e Portugal foram as últimas. Foram realmente as últimas. Espanha permitia que os judeus levassem os seus bens, nenhum outro permitia que levassem seus bens. Inclusive, Portugal, a gente vai ver depois isso com mais calma, hoje ainda nesse vídeo. Portugal não permitia que levassem seus filhos. Então, todo mundo expulsou os judeus. Em 1492, Espanha expulsa os judeus. E não tendo para onde ir, porque, claro, os judeus estiveram aqui muito antes dos visigodos, muito antes da ocupação muçulmana. Os judeus estavam aqui 1.500 anos antes de sua expulsão. Estão na Bíblia, são citados na Bíblia, quando Jonas não quer ir a Nínive e quer ir a Tarsis. Tarsis é a Espanha, onde estavam os judeus. Quando Obadias diz, os judeus que estão em Sefarades habitarão as cidades do sul de Israel, Sefará, Espanha. Então, assim, era citado na Bíblia, eram espanhóis, eram judeus espanhóis, não eram estrangeiros. Então, em 1492, eles são expulsos. A grande maioria vai para Portugal pela proximidade geográfica e porque eles acreditavam que os reis iam mudar de opinião. Houve uma grande diáspora, não foram só a Portugal, mas muitos foram a Portugal. Já em 1496, rei Dom Manuel, interessado em casar-se com as filhas dos reis católicos, se depara com uma questão. Para casar-se com a filha dos reis, teriam também que expulsar os judeus. Até então, o Brasil não estava neste panorama mundial. O Brasil, a gente sabe que vai ser descoberto em 1500. Então, Portugal também expulsa os judeus. Nessa época, judeus era 1/3 da população de Portugal. Porque, claro, estavam os judeus espanhóis ali também. Não só os judeus portugueses, que já estavam ali, mas os judeus espanhóis. Era 1/3 da população. E era 1/3 da população dedicada ao comércio, dedicada ao empreendimento, que estava levando prosperidade e ciência àquele povo. Então, o rei diz o seguinte, tá, se vocês não se converterem, vocês vão ser expulsos, mas vocês não vão poder levar os vossos filhos. Quem em sã consciência vai embora e vai deixar seus filhos? Enfim, depois de todo esse processo, Brasil entra no cenário. Já 3 anos depois, Brasil entra no cenário. E por que Brasil era atraente aos cristãos novos? Porque ali não havia um tribunal da Inquisição instituído. Ali haviam visitadores, iam visitar e caso houvesse denúncias, esses culpados eram levados a Portugal para serem julgados ali. Mas Brasil mesmo não tinha um tribunal da Inquisição. Então, eles eram cristãos novos, eles não podiam viver o judaísmo, mas eles estavam um pouco menos vigiados. Então, era atrativo.
para os cristãos novos irem ao Brasil. E foram ao Brasil. Se estima que mais ou menos 60 mil ocuparam o Nordeste brasileiro nessa época. Não podendo exercer a fé, eles exerciam seus costumes. E esses costumes, eles não eram explicados por quê. Então, muito da cultura brasileira, principalmente a cultura nordestina, traz traços da cultura judaica. Por exemplo, quando você pede a bênção à sua avó, ela diz, põe a mão na sua cabeça e diz, Deus lhe abençoe, meu filho. Esse Deus lhe abençoe, sem citar Jesus, sem citar o nome dos santos, sem fazer o sinal da cruz, vem da cultura judaica. E esse costume era passível de inquisição. Então, pregavam das portas das igrejas, pregavam e diziam, olha, se você vê alguém abençoando o filho, sem citar o nome de Jesus, sem citar o nome dos santos, denuncie. Talvez até esse costume de ficar bisbilhotando a vida alheia, a vida do vizinho, talvez venha daí, isso já não sei. Mas outros costumes, como varrer a casa de porta para dentro. Eu tenho um vídeo que fala só sobre os costumes no Nordeste brasileiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar na tela final. Se você quiser saber um pouco mais, hoje nós vamos falar dar prioridade à nacionalidade de descendentes de judeus sefardis de Portugal e Espanha. Que a Espanha tinha dado uma pausa aí, uns 2, 3 anos, em que a Espanha já não concedia a nacionalidade e agora voltou. Mas a título de curiosidade, se você varre a sua casa da porta para dentro, isso é um costume sefardi, dos judeus da Península Ibérica que pregavam, deixava a mezuzá na porta com os manuscritos de Deuteronômio. Então, para não levar lixo a mezuzá, eles varriam de porta para dentro. Quem levou o grito da avó, da bisavó? Não sabe nem varrer uma casa, menina? A gente varre assim, da porta para dentro, a favor do vento. Mas vocês vão ver o vídeo que eu falo sobre os costumes, que é bem interessante. Quais são os sobrenomes de origem judaica no Brasil? Muitos, muitos. Vou citar alguns, mas é muito mais do que isso. Pinheiro, Ramos, Costa, Pereira, Correia, Almeida, Oliveira, Carvalho, Nunes, Gomes, Ribeiro, Cardoso e muito mais, hein? Marília, mas eu não tenho esse sobrenome. Mas você não precisa ter o teu sobrenome final, o nome que veio do seu pai e da sua mãe. Por exemplo, a minha bisavó materna era Correia. Era Correia. E seu nome de solteira, ou seja, o nome da mãe da minha bisavó era Correia de Lima. Então, claro, esses sobrenomes, eles não vão chegar no teu sobrenome final, mas são sobrenomes de origem judaica sefardi, vindos de Portugal e Espanha. Por que saber a minha origem sefardi? Primeiro, porque, claro, você vai ter acesso ao passaporte espanhol ou português, se você tiver interesse em morar na União Europeia, você tem esse direito à nacionalidade concedida aos descendentes de judeus sefardis. E depois por uma questão de empoderamento, porque os nossos ancestrais foram completamente esquecidos pela história, né? Quando a gente fala, Brasil tem origem portuguesa, indígena, africana, tem 3 troncos. Mas e o que isso significa? Português como? Esconde os cristãos novos que estão aí, esconde a origem judaica, mas esconde a origem espanhola. Porque muitos que vieram pela coroa portuguesa, estavam em Portugal, mas eram espanhóis. Eram espanhóis. E ninguém sabe disso. Isso não se discute na escola, né? Então, resgatar as origens, resgatar a origem dos nossos ancestrais e também por uma questão de empoderamento. Padre Antônio Vieira disse, Vossa Majestade, pelo menos pela prosperidade do Brasil, pare de perseguir os cristãos novos.
Não é uma questão de raça, é uma questão de cultura. Existe um dito que diz: em uma casa que não tem pelo menos 2 livros na mesa, não é uma casa judia. Os judeus no mundo representam 0,03% da população mundial. 30% dos prêmios Nobel são judeus. Isso vem de uma cultura. Vem de uma cultura que prioriza o conhecimento, que prioriza o crescimento. Agora imagina, se 20% da população brasileira é descendente de judeu, o que pode fazer essa nação quando acordar? Quando entender a sua identidade? Quando sair da ignorância? A quem interessa que o povo brasileiro não saiba? É isso aí, essa mensagem que eu queria deixar. Deixa teu joinha, se inscreve para mais informações, deixa aqui no comentário se o seu sobrenome tem origem sefardi, origem judaica da Península Ibérica. E vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.